Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Estou de volta aí depois de praticamente uma semana muito doente, né? Ainda estou me recuperando, mas é necessário falarmos de alguns pontos importantes aí na política nacional, e o principal deles aí que está na boca do povo é a possibilidade de veto do presidente Jair Bolsonaro ao fundão eleitoral de 2 bilhões que foi proposto pelo próprio governo Bolsonaro. Antes disso, só queria lembrar para vocês a promoção do curso do professor Evandro Pontes, A História do Direito, curso feito em parceria com o Instituto Borborema. Esse curso está com desconto de 25% até o dia 26. Então, vou deixar o link aqui embaixo no primeiro comentário para você que quer adquirir o curso do professor Evandro Pontes, que todos aí já conhecem, né, a maestria que o professor tem. Vamos lá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro anda dizendo por aí, né, sugerindo que pode vetar, caso haja alguma brecha, o tal do fundão eleitoral de 2 bilhões. Antes, é necessário a gente ressaltar o que o presidente Jair Bolsonaro já fez contra esse absurdo desse fundão eleitoral. Vamos lembrar que a proposta inicial era de 3 bilhões e 800 milhões, né, de fundo eleitoral, de recurso aí para campanha política. Graças ao presidente Jair Bolsonaro, né, esse valor já foi reduzido para 2 bilhões, porque houve aí, né, uma movimentação do governo que achou um absurdo esse valor, né, que seria colocado aí para a próxima campanha eleitoral, agora já de prefeito, em 2020, e o presidente disse que iria vetar esse valor de 3 bilhões e 3,8 bilhões, e o Congresso, né, teve que se adequar à vontade do presidente e chegar num meio termo. Inicialmente, né, esse valor era de 1.700, depois eles subiram, houve um cálculo dentro do próprio Congresso, ali do orçamento do Congresso, eles acharam recursos para poder alocar no fundo eleitoral, né, houve um estudo dentro da própria casa e eles acharam que poderiam destinar esse recurso para o fundão eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro achou aquele valor, né, muito extravagante, inclusive na sua fala de hoje, né, quando ele dá a declaração da possibilidade de vetar, inclusive ele fala da história dele, né, quando ele pegou 200 mil reais do fundo eleitoral, ele disse que era tanto dinheiro para gastar que ele tinha que inventar como gastar, né? Inclusive comprando nota no jornal, porque era muita coisa. Então ele entende, o presidente Jair Bolsonaro entende que essa modalidade de política, de financiamento eleitoral, ele ajuda a manter no poder quem já está no poder, né? Então, quem tem uma possibilidade, uma circulação, uma possibilidade de ter acesso ali aos líderes do partido, né, aos caciques partidários, terá um pedaço, uma fatia desse bolo muito maior. Então, essa igualdade, essa suposta igualdade do fundo eleitoral, ela não atenderia à realidade. Então, o próprio presidente Jair Bolsonaro, né, enxergando a coisa dessa forma, ele se incomoda com esse valor de fundo partidário e do fundo eleitoral, perdão, e tenta, de alguma forma, achar uma brecha para vetar isso. Só que alguns pontos precisam ser ressaltados aqui. É um valor realmente que indigna a população. Eu, particularmente, eu sou a favor do financiamento individual e do financiamento privado para a campanha. Então, se empresas ou pessoas físicas quiserem doarem para uma campanha, eu sou a favor dessa modalidade, ao invés de obrigar todo contribuinte, né, todo pagador de impostos a financiar um determinado político. Então eu e você, nós somos obrigados a financiar o PT, a financiar o Partido Comunista, o PCO e todo mundo, né, porque está todo mundo no mesmo bolo ali recebendo esse fundão partidário. Então eu prefiro, né, inclusive no caso das empresas, uma outro absurdo que existia antigamente, antes do STF proibir, a questão de que uma empresa doava para todo mundo, né? Vimos a Odebrecht fazer isso muitas vezes. Então, acho que poderia sim ter a doação de empresas, porém, a empresa só poderia doar para um partido, porque não tem o menor cabimento, não tem a menor lógica o empresário doar para o Partido Comunista
e doar para o partido do presidente Jair Bolsonaro, né? Qual seria o interesse político disso? Então, acho que se houvesse uma trava para a empresa doar só para um determinado partido, né, para um determinado espectro ideológico, eu acho que até poderíamos voltar com o financiamento privado também. Mas, enfim, essa não é a discussão no momento. A discussão é esse fundo partidário, fundo eleitoral, que vai abocanhar aí 2 bilhões, né, de recurso público. Só que tem um detalhe, né? Estão empurrando o presidente Jair Bolsonaro para esse veto, só que tem um acordo já feito com o Congresso, e caso o presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi o próprio governo que encaminhou essa proposta de 2 bi, né? Caso fosse acima de 2 bi, o governo vetaria. Então, caso agora o governo descumpra esse acordo, poderia ficar muito ruim para o próprio presidente Jair Bolsonaro ano que vem para formar prefeituras. E não só para formar prefeituras, como também, né, pautas importantes que o Congresso terá ano que vem. Porque se ele veta agora, né, não vai ter mais tempo do Congresso derrubar. Por um lado, seria ótimo, né? Eles ficariam sem a mamata de 2 bilhões. Porém, na política, é a arte do possível. O presidente já tinha feito um acordo nesse sentido de aprovar os 2 bilhões. Então, se agora voltar atrás nisso, a gente poderia jogar aí o presidente Jair Bolsonaro numa fogueira nada interessante para o ano que vem, né, quando a gente tem ainda aí pacote anticrime, pacote anticrime não, perdão, a gente tem a prisão em segunda instância, que é uma pauta cara, a gente tem reforma tributária, então são reformas importantes que passarão pelo Congresso e podem sofrer, né, mais ainda na mão desse Congresso aí que não joga junto, né? A gente já tem uma dificuldade imensa, o governo tem uma dificuldade imensa de ter uma base, porque o povo escolheu votar em pessoas como Rodrigo Maia, né, em Marcelo Ramos, né? Então as pessoas votaram nesses caras justamente por eles terem essa estrutura partidária, ter essa questão do voto proporcional, enfim. Esse é o Congresso que nós temos. Jogar o presidente Jair Bolsonaro agora numa fogueira, simplesmente para poder vetar esse fundo eleitoral, no qual o próprio presidente Jair Bolsonaro já economizou aí, né, com a sua movimentação, ele economizou 1,8 bilhões, seria muito temerário, tá? Seria muito perigoso a gente brincar com isso e comprometer o governo como um todo, simplesmente por uma coisa pontual. E sem contar, né, que os próprios vereadores e candidatos a prefeitos aí pró-Bolsonaro ficariam sem dinheiro, né? Porque caso tenha esse veto, vai ficar sem dinheiro para todo mundo e muito provavelmente aí os caciques, né, os líderes aí, esses que já mandam na política local, eles têm dinheiro de caixa 2, eles têm dinheiro guardado, né, têm dinheiro de propina. Então, para esses caras, fazer a campanha sem fundo, eles até conseguem. Agora, para quem está chegando agora na política, né, quem está chegando ali do lado do presidente Jair Bolsonaro, também ficaria sem esse dinheiro. Então, é necessário que haja uma reflexão, né, que haja um bom senso. Já houve uma economia de 1,8 bilhões que foi proposto pelo próprio governo Bolsonaro. Então, o governo deu a palavra, o governo apalavrou que se fosse 2 bilhões, né, isso seria mantido. Então, agora, a própria militância pressionar o presidente a quebrar a palavra seria um problema muito grande. Aí eu não enxergo com bons olhos para a própria sustentação do governo e na própria eleição do ano que vem, que será necessário, né, o esforço de todos aí para poder fazer o máximo de vereadores e prefeitos possíveis para poder dar uma base decente ao presidente Jair Bolsonaro. Porque vale lembrar que deputado precisa da ajuda do prefeito, prefeito precisa da ajuda do deputado. Então, se a gente faz uma maioria de prefeitos aí pró-Bolsonaro, perdão, isso poderia facilitar um pouquinho da vida do presidente lá na segunda parte do seu mandato, né, nos últimos 2 anos do mandato do presidente da República. Então, essa reflexão que eu queria trazer para vocês, esse valor foi proposto pelo governo, já economizamos 1,8 bilhões. Eu não sou a favor do fundo eleitoral financiar com financiamento público, né? Eu acho que isso deveria ser privado ou individual, por CPF, por CNPJ. Devemos voltar nessa legislação, inclusive porque
agora tudo bem, né? Aprovou aí 2 bilhões. E depois eles vão querer mais, mais e mais e mais. Então é necessário que haja uma mudança na legislação de financiamento eleitoral, que acabe com esse absurdo de financiamento público. Coloque financiamento privado, cada um que invista na sua própria campanha. É impensável que eu tenha, que eu que odeio o PT, tenho que financiar a campanha do PT através de fundo eleitoral. Então eu não consigo, isso não me desce, tá bom? Pessoal, eu vou tentar trazer outros assuntos ainda hoje, tem muita coisa acumulada, né, justamente por eu ter ficado doente, muito assunto aí que não foi debatido. Vou tentar trazer os vídeos hoje, então fique de olho aí no canal, você que está assistindo agora, está assistindo aqui até o final. Eu vou tentar colocar mais vídeos no ar para tentar colocar, né, os assuntos em dia, tá bom? Por hora é só, não deixe de ser um apoiador do canal, a ajuda de vocês é muito importante para a gente poder manter a estrutura aqui do canal funcionando aí, trazendo entrevistas, trazendo jornalismo para vocês e também comentários do dia a dia da nossa política, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.